Ontem, durante o contexto, a gente deu a informação sobre a quantidade necessária de assinaturas para a abertura da CPMI, que aconteceu durante a tarde. Vamos então acionar a Marília Ribeiro, que tem mais detalhes. Bem-vinda, Marília. Obrigado, Rafa. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto Metrópolis. É isso. Ontem, a oposição acabou, então, protocolando esse requerimento pedindo a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito mista, ela que vai envolver aí deputados e senadores. Mas para que isso aconteça, Rafa, é necessário que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele faça a leitura deste requerimento em uma sessão do Congresso Nacional. O que a gente ouve dentro lá do Congresso, Rafa, é o seguinte, que Alcolumbre ele nem tem conversado com aquelas pessoas que são próximas dele a respeito desse assunto caso Master. Então, alguns parlamentares enxergam que neste momento não há clima para se instalar uma CPMI do Banco Master. Entre os motivos, nós temos aí a questão do tempo. Isso porque a maioria dos parlamentares, eles devem frequentar a Câmara e o Senado Federal somente até abril, que é ali o prazo final para descompatibilização de cargo para aquelas pessoas que quiserem concorrer a uma reeleição ou então a outros cargos. Então, por conta do tempo, pode ser que eles não consigam a fazer com bastante afinco essa apuração envolvendo o Banco Master. Então, a indicação ali que nós temos é que ela não deve ser instalada. Mas vamos lá. Esse protocolo, esse requerimento que foi protocolado ontem, ele teve aí o total de 280 assinaturas. Desse total, 238 foram de deputados e 42 senadores assinaram esse pedido de requerimento. O PT ele acabou optando ali por não assinar esse requerimento, que é de autoria do deputado federal Carlos Jordi, do PL de São Paulo, que falou ali durante uma coletiva, falou que era importante fazer essa investigação e que caso a CPMI seja instalada, eles devem convocar o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Isso porque a gente lembra que aqui no Metrópolis nós fizemos uma matéria onde foi mostrado que o ministro Ricardo Lewandowski prestou consultoria ao Banco Master, que essa consultoria teria aí gerado valor de 5 milhões de reais, e só que de acordo com o ministro, na época, ele não estava sendo ministro, então era advogado, estava com a sua OAB ativa e poderia prestar esse tipo de serviço. Então, se a CPMI for instalada, Carlos Jordi promete, então, convocar o ministro da Justiça e Segurança Pública. Isso envolvendo Câmara dos Deputados e Senado Federal. Como é que está o clima na Câmara dos Deputados sobre esse assunto, Rafa? Ontem a gente aqui no Contexto deu também ao vivo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo o seguinte, sobre o Banco Master, vai ter que respeitar a fila de comissões parlamentares de inquérito que existe dentro da Câmara dos Deputados, que atualmente aí tem cerca de 15 pedidos de CPIs para serem instaladas. Simultaneamente, a Câmara ela pode ter aí 5 CPIs em funcionamento, mas Hugo Mota disse que vai respeitar essa fila. O que na prática significa o quê, Rafa? Que pelo menos por enquanto CPMI do Banco Master não deve ter dentro do Congresso Nacional. Dessa forma, os parlamentares eles vêm articulando ali para poder tratar do assunto dentro das comissões que já existem nas casas. Rafa. Marília, outra informação importante é sobre o encontro entre o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, com o ministro Dias Toffoli. O que é que você apurou para a gente que rolou nessa reunião? Rafa, esse encontro aconteceu ontem à tarde, às 3 horas da tarde, no Supremo Tribunal Federal. Carlos Viana, ele conversou com a gente antes de ir, explicou ali que entraria com as demandas do colegiado da CPMI do INSS para poder ouvir Daniel Worcaro, dono do Banco Master. A gente lembra que antes mesmo do recesso encerrar, os parlamentares já faziam essa articulação e a divulgação de que a convocação de Daniel Worcaro estava marcada, aconteceu ainda em recesso. Ela estava prevista para acontecer nesta quinta-feira na CPMI do INSS. Mas, após o encontro com o ministro Dias Toffoli, que é relator da ação dentro do Supremo Tribunal Federal, foi pedir, então, o adiamento dessa convocação de Daniel Worcaro. Então, ele deve ser ouvido no próximo dia 26 de fevereiro, na volta
depois do Carnaval. Então, somente depois do Carnaval, Daniel Worcaro deve comparecer à CPMI do INSS. O que ficou acordado com eles é o seguinte, que deve ser presencialmente, de acordo com a assessoria do presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana. A princípio, Daniel Worcaro teria pedido para que essa oitiva pudesse acontecer de forma online, por videoconferência, mas acabou aí que, de acordo com a assessoria de Carlos Viana, ela deve acontecer presencialmente. Além disso, Rafa, o que deve ser também concedido à CPMI do INSS, de acordo com Carlos Viana, depois dessa conversa com Dias Toffoli, é a quebra de sigilo fiscal e bancário de Daniel Worcaro. Ele que já tinha adiantado aqui pra gente no Metrópolis que já iria fazer esse pedido, então levou. E o que ele ouviu do ministro Dias Toffoli é que essa entrega desses sigilos deve acontecer logo após a Polícia Federal fechar toda essa investigação e ouvir as pessoas que estão em torno de todo esse assunto envolvendo o Banco Master. Então, para a gente poder finalizar, Daniel Worcaro deve comparecer à CPMI do INSS somente depois do Carnaval, presencialmente, de acordo com a assessoria do senador Carlos Viana, e que a quebra de sigilo fiscal e bancário de Daniel Worcaro deve acontecer após o fim de toda a investigação da Polícia Federal. Rafa. É isso, Marília Ribeiro, muito obrigado pela tua participação. Qualquer momento você volta aí com a gente aqui no Contexto Metrópolis. Tem um detalhezinho, na verdade eu tinha outra pergunta, acabei quase que esqueci. Porque mais cedo, durante a audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que criou um grupo de trabalho para acompanhar as investigações a respeito da polêmica lá do Banco Master, o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, fez um convite ao Banco Central e à Polícia Federal. Aí está dentro desse assunto, vamos colocar então o que é que o Renan Calheiros falou. Da comissão ao presidente do Supremo Tribunal Federal na próxima semana e uma visita também ao diretor da Polícia Federal. Nós vamos, não o presidente do Supremo, mas nós vamos convidar, na sequência, o presidente do Banco Central e o diretor da Polícia Federal para virem à comissão, mas é prudente que, a exemplo do que fizemos ontem, nós façamos uma conversa introdutória para que essa parceria eventualmente possa avançar. Ao final, será elaborado um relatório final e esta comissão poderá apresentar relatórios preliminares, quantos forem necessários. Vamos continuar, porque o Metrópolis apurou que o Banco